tela aqui para vocês enxergarem o que o meu computador está ouvindo. Tá vendo? Tudo bem? Nossa, a internet aí, amor? Conseguiram enxergar o meu telefone, a tela do meu computador? Estão conseguindo ver, meninos? Estão conseguindo enxergar? Pessoal, se manifestem aí. Estão conseguindo enxergar a tela do computador? Gente, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Estamos sim. Dá para enxergar a tela sim, professor. Boa noite. Beleza. Boa noite. Então vamos começar. Na aula passada a gente então viu a questão do PIS e COFINS, vimos os passos para calcular o lucro real. Então agora a gente vai retomar aquela atividade para a gente finalizar o cálculo e daí a gente começa a fazer a outra atividade, tá? Então veja só, na aula passada nós ficamos aqui no resultado contábil, que foi o passo 2. Já vimos que a nossa empresa fechou com um lucro contábil de R$ 211.907,80. O que nós iremos fazer agora, que seria o passo 3 e 4, seria encontrar as adições e as exclusões que porventura nós podemos ter dentro desse exemplo que nós estamos usando. Então, eu vou escrever aqui para vocês o passo 3, que na verdade, ele é o levantamento das adições. Adições, tá? Lembrando que as adições, elas estão sempre nas despesas. No nosso exemplo específico aqui, não houve uma abertura indicando de maneira analítica quais são as despesas que compõem os valores que estão lá na atividade. Ele simplesmente colocou que o total das despesas foi aquele valor que estava lá dos 47.235,20 mais os impostos e devoluções. Então não houve uma abertura, uma demonstração analítica das despesas da empresa. Por conta disso, essas despesas, essas adições estarão informadas de maneira separada. Então, nas atividades, o que você tem que fazer é procurar as despesas de maneira geral dentro dos analíticos que estiverem inscritos, dentro das aberturas das informações de resultado que estarão demonstradas na atividade. Feito esse procedimento, você vai procurar as adições nas outras informações que estão logo abaixo da atividade. São os dois lugares que você vai encontrar as adições. Aqui no nosso caso, nós temos 4 adições, gente. 3 adições, ó. A empresa paga gratificações aos gerentes de 8.350 sem ligação com a produtividade, aquela situação que a gente falou. A partir do momento que eu não vinculo essa gratificação a um incremento nas vendas, a um desempenho mais efetivo nas vendas, significa que eu não deveria pagar esse valor, portanto, eu não deveria ter essa despesa dentro das minhas atividades. Portanto, eu tenho que adicionar essa despesa. Então, a minha primeira exclusão vai ser gratificações sem ligação com a produção, sem ligação com o desempenho. Essa gratificação sem ligação com o desempenho, ela vale 8.350. Então, eu vou lá escrever essa primeira adição aqui no meu sistema. Gratificação sem desempenho, no valor de R$ 8.350. A minha segunda adição está aqui nessa informação, olha só.
Seguros patrimoniais contratados pela empresa são de bens exclusivos de sócios e familiares. Eu falei isso na última aula. A partir do momento que eu tenho um gasto onde a pessoa que está sendo beneficiada no gasto é um sócio, toda despesa relacionada com isso vai ser indedutível, você vai ter que adicionar. Então, isso inclui também essa prática que a empresa tem de reembolsar gastos de viagens do sócio, tá vendo? Então, todos esses dois aqui estão relacionados com gastos pessoais dos sócios da empresa. Então, eu vou colocar aqui seguros de bens pessoais e nós temos despesas de viagens pessoais, tá? Então, nós teremos 3.200 e 12.658. Tá? Esses são os valores que nós temos nas adições. Para eu tenho um total de 24.208 de adições. Esse seria o valor total das minhas adições. Isso finaliza o passo 3, tá? Então eu posso dar um print aqui e mandar para vocês aí o passo 3, mostrando quais são as minhas adições com base nas informações extras que eu tenho lá na atividade. Avalie aí os números, verifique de onde que eu tirei, se você ficou alguma dúvida, se tem algum ponto que a gente pode esclarecer melhor, lembrando, vocês estão livres para fazer isso. Vocês conseguiram entender essa questão das adições? Beleza, então. Tranquilo, tranquilo. Vamos voltar, então, para a atividade. Vamos lá fazer o passo 4. O passo 4 é o levantamento das exclusões. Nós já vimos aqui na atividade que nós não temos exclusões, tá vendo? Não há nenhuma informação extra para exclusão. Se não tem informação extra para exclusão, significa dizer que o total de exclusões aqui é 0, né? Não vai ter influência nenhuma. Com base nisso, a gente já pode fazer o passo 5, que é calcular o lucro real. Qual vai ser o cálculo do lucro real, então? A gente vai ter o resultado contábil, nós vamos ter mais as adições e menos as exclusões. Isso seria o último passo, que isso aqui vai resultar no que a gente chama de lucro real. Então, o resultado contábil a gente tem aqui de 211.907,80. Nós temos uma adição de 24.208 e nós temos uma exclusão de 0. Então, para a gente descobrir o lucro real, muito fácil, eu pego o resultado contábil, somo as adições, subtraio as exclusões, nós temos aqui um lucro real de 236.115,80. Esse é o valor do nosso lucro real que finaliza o passo 5. Vou printar para vocês, para ficar mais fácil aí para vocês conseguirem copiar depois, se precisar. E tá aí a informação do cálculo do lucro real. Vocês estão percebendo que se você seguir os passos é muito fácil, você não erra, não tem possibilidade de errar. A possibilidade maior de errar aqui é você, por exemplo, não separar as adições e nem as exclusões corretamente, você errar o cálculo do PIS e COFINS, são as possibilidades que você tem de errar. Tirando isso, o cálculo não é tão complexo, não é tão difícil. É só prestar atenção, ficar ligado, ficar com bastante atenção, que você dificilmente vai errar nessa atividade aqui. Vocês conseguiram entender? Posso finalizar, continuar? Perfeito. Então, aqui nós entramos no passo 6,
que é calcular, fazer a compensação de prejuízo. Lembrando que essa compensação ela só é devida quando existe prejuízo. Então, nós temos aqui o lucro real, que vai ser esse número aqui, tá? Nós temos o limite de compensação, que ele é de 30%, a gente já viu isso lá na atividade, no exercício. Então, o meu limite vai ser 236 vezes 30%. Isso aqui vai ser o meu limite. Ou seja, eu só posso descontar até 70 mil. Então, eu vou lá verificar qual é o valor do meu prejuízo contábil. Então, nós vimos aqui que o prejuízo ele é de 35.600. Então, o que acontece? Veja só, eu vou até escrever isso aqui para ficar mais fácil de vocês lembrar. Na compensação de prejuízo do ISO, vamos lá, eu tenho duas situações. Primeiro, se o limite for menor que o prejuízo, eu vou usar o valor total do limite. Essa é a primeira situação. Segunda situação é se o limite for menor, se o limite for maior que o prejuízo. Nessa situação, eu vou usar o valor do prejuízo integral. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos um limite de 30%, que dá 70 mil, e nós temos uma quantidade de prejuízo de 35.600. Portanto, o meu prejuízo a descontar vai ser o valor total, uma vez que o limite dá maior do que o valor do prejuízo, 35.600, tá? Esse aqui é o valor que eu tenho para mim descontar, menos 35.600. Portanto, a minha base de cálculo, eu vou fazer por último aqui, a minha base de cálculo vai ser os 236 menos os 35.600, porque o meu limite ele é maior do que o meu prejuízo. Isso aqui é a base de cálculo do imposto, tá? Então, aqui seria a base de cálculo do imposto. Vamos finalizar calculando o imposto. A gente sabe que o IRPJ ele é 15%, isso não muda no lucro real por presumido. Nós temos o adicional de 10% do que ultrapassar o limite, tá certo? Então, a gente tem aqui o total de RPJ. E, por último, a gente tem a contribuição social, que ela é em 9% do valor da base de cálculo. Aqui, no caso do lucro real, a base de cálculo vai servir tanto para a contribuição social quanto para o imposto de renda. Então, a gente pega a base de cálculo, multiplica por 15%. E aqui a gente pega a base de cálculo, tá? Menos 60 mil, que é o meu limite por trimestre, e multiplicamos por 10%. Pronto. O meu total de RPJ é a soma dos dois valores, que vai fechar exatamente os 44.128,95. E a contribuição social vai ser os 9% do valor da base de cálculo. Com isso, a gente encerra a questão, finaliza a questão, termina a resposta da questão. Pronto. Esse aqui é a parte final da resposta da questão. Vou passar aqui para vocês. Vocês avaliem os números, verifica se vocês entenderam o que precisa fazer, de que maneira, se tiver alguma dúvida, para a gente poder tirar aqui. Pode falar, Welton. Fiz e confis não calcula não no lucro real. Mas a gente calculou ontem. Ah. Se a gente voltar aqui, ó, foi o passo 1. Ah, verdade. Passo 1. Beleza. Beleza? Uhum. Alguma dúvida aí, gente? Algum ponto que não ficou explicado? Querem que mostre mais alguma coisa? Vocês conseguiram entender? Tá tudo tranquilo? Sim.
Pode falar, Neide. Estamos aqui para isso. Deixa eu ver se eu entendi, Ney. Na sua dúvida, você pergunta se o imposto de renda e a contribuição social no lucro real é o lucro contábil. Na verdade, o conceito lucro fiscal ele se aplica nos dois, tanto no lucro real quanto no lucro presumido. São dois conceitos fiscais. Tanto o lucro real quanto o lucro presumido não aparecem em nenhuma informação contábil. A diferença é que no lucro presumido, nós partimos do faturamento, aplicamos um percentual sobre esse faturamento, em cima desse número é que a gente faz o cálculo do imposto de renda da contribuição social, ou seja, partindo do faturamento. No lucro real, eu tenho que partir do lucro contábil, é por isso que a gente chama de lucro real o lucro ajustado. Então, o lucro real nada mais é do que o lucro ajustado pela legislação fiscal. Mas os dois são conceitos fiscais, tanto o presumido quanto o real. Você entendeu? Exatamente, Rene. Esse é o limite que você tem para fazer a compensação. É sempre 30%. Toda empresa do lucro real vai ser limitada a 30% da compensação. É uma regra. Não, tranquilo. É que na verdade é assim, Neide. Parte de um para chegar no outro. Então, quando a gente fala da diferença, lucro contábil é o lucro apurado pelas normas das leis das sociedades anônimas que vai estar na DRE da empresa. Lucro fiscal é um lucro calculado a partir do lucro contábil com as adições e as exclusões decorrentes da legislação fiscal ou tributária. Tranquilo? Entendeu? Entendeu? Conseguiu abstrair o conceito? Então, beleza, gente. Vocês entenderam a atividade, entenderam a resposta da atividade, conseguiram copiar, podemos seguir em frente? Então, beleza, olha só. A gente tem aqui, tá?
A atividade, se não me engano, nós paramos na 3. Deixa eu ver se foi a 3 que nós fizemos. A gente vai abrir agora para a próxima atividade. Foi a 3 que a gente fez, então é a 4. Nós vamos para a atividade 4 agora, que é de lucro real, ok? Então, nessa atividade aqui é o que nós vamos trabalhar com lucro real. Ela tem a número 1, ela tem a número 2 e a número 3, tá? Que é pelo Simples Nacional, né? Então, a gente tem uma atividade um pouco maior aqui, tá? E aqui nós temos a primeira questão de lucro real, a segunda questão de lucro presumido e a terceira questão de Simples Nacional. Então, a gente vai compor todas as nossas atividades aqui. Então, nós iremos fazer essa atividade agora, vamos começar a fazer agora, se a gente conseguir terminar bem. E aí, depois, na aula da semana que vem, eu vou passar uma outra atividade um pouco maior também sobre lucro real para a gente praticar bastante antes da nossa avaliação. Então, se vocês não baixaram ainda essa atividade que eu estou mostrando aqui na tela, eu vou colocar elas aí para vocês no chat para que a gente consiga começar a fazer essa daqui. Acredito que a gente ainda vai fazer mais uma, tá? Essa 4 não vai ser a última, até porque a gente já está na 5 lá, que foi feita na outra disciplina. Então, eu ainda vou fazer uma sexta e talvez até uma sétima atividade, dependendo de como é que vai andar daqui para frente. Que é para a gente praticar bastante. Mas vamos tentar fazer essa juntos aí. Vamos tentar seguir os nossos passos que a gente falou lá. Primeiro passo, aqui na atividade, a gente vai calcular o PIS e COFINS. Então, tentem calcular o PIS e COFINS aí. A gente vai dar aí uma pequena pausa aí de uns 3, 4 minutos e a gente vai calculando junto. Vocês calculam, a gente faz um pouco aqui também, vocês vão comparando com o que vocês têm aí e a gente vai se ajudando aqui nessa atividade 004 para a gente seguir o assunto, beleza? Vocês conseguem começar a responder? Então, a gente tem aqui resposta da atividade 004/02, tá? Com base a primeira atividade, a resposta da primeira, com lucro real. Lembrando que o nosso primeiro passo cálculo do PIS e COFINS não cumulativo. É o nosso primeiro passo. Então, vamos fazendo aí a base de cálculo do PIS e do COFINS para a gente poder começar a fazer esse cálculo da primeira aqui. O que é importante aqui no caso do PIS e COFINS? Vamos lá. As bases de cálculos de crédito estão nas operações de entradas e despesas. Então, olha só. Isso aqui que eu estou marcando aqui agora, de amarelo, são as operações de entrada. São essas operações que eu vou selecionar aquelas que dão direito a crédito de PIS e COFINS. Pronto. Depois disso, nós vamos para as despesas que nós temos aqui, que eu vou selecionar de amarelo. Aluguel paga a pessoa jurídica. É uma despesa que gera crédito de PIS e COFINS. Também está aqui. As operações de saída vão gerar débito. Então, eu vou marcar as operações de saída aqui de vermelho, para que vocês consigam diferenciar uma da outra e saber quem é entrada e quem é saída, o que produz crédito e o que produz débito. Então, o vermelho aqui vai produzir débito e amarelo vai produzir crédito. Aí, o que vocês têm que fazer é separar aquelas que dão efetivamente o crédito e aquelas que produzem realmente débito. Por exemplo, basicamente, todas as operações que eu elenquei aqui estarão produzindo crédito.
compra para comercialização, devolução de venda, compra para comercialização, devolução de venda e aquisição de serviço de transporte. Então, todos eles vão produzir crédito. No caso dos débitos, o que não vai produzir débito? Essa daqui, eu vou até desmarcar que é para vocês não se confundirem. Por que ela não produz débito? Porque a gente viu que a operação de exportação não gera débito de PIS e COFINS. A gente não paga PIS e COFINS sobre exportação. A mesma coisa aqui em ativo imobilizado. Apesar de ser uma receita, a gente não paga. Então fica de vermelho somente aquelas que produzem débito. Aí é muito simples. Monta a estrutura, monta de um lado a base de cálculo do crédito, do outro lado a base de cálculo do débito, faz a conta, multiplica pelos percentuais e compara se deu mais crédito ou se deu mais débito e verifica qual foi o saldo, se houve saldo a pagar ou se houve saldo a compensar. Tudo bem? Acho que se a gente gastar aí uns 5, 6, uns 10 minutos, a gente consegue responder essa questão. Vocês entenderam? Tudo tranquilo? Podemos começar a responder? Vamos lá, vamos voltar para a página, tá aí.
Pessoal, estão conseguindo responder? Tá de boa aí? Tá tranquilo? Tá. Terminando. Beleza. Eu vou começar a responder o meu aqui e vocês respondam de vocês aí para a gente poder comparar no final, tá bom? Tá aí o print da resposta. Confira com a de vocês aí para ver se bate os valores, se vocês entenderam da onde tirou os números, se ficou alguma dúvida, tá bom? Verifique se vocês conseguiram calcular, se chegaram no mesmo número, se está tudo bem.
Beleza. Vou fazer o seguinte, então, vamos ficar por hoje aqui. A gente vai continuar aí fazer a atividade. Eu fico aqui online. Se vocês precisarem, vocês vão me chamando. E a gente já deixa essa gravação aqui para não ficar ela toda silenciosa sem a gente ouvir nada. Então, a gente parte da aula aqui e vocês continuam fazendo as atividades aí. Se precisar, me chama que eu estou aqui online para tirar dúvida. Combinado? Pode ser assim? Beleza, então, pessoal. Para aqueles que estiverem querendo parar, lembrando, bom final de semana para todos. Muita saúde, muito cuidado com tudo isso que a gente está passando, tá? Se precisarem de mim, pode chamar, eu estou aqui. A hora que precisar, é só chamar, tá? Abração a todo mundo, valeu por participarem aí. Vamos tentar fazer a atividade, da aula que vem a gente corrige, tá bom? Valeu para todos, bom final de semana.